Aula número 7, avaliação de pavimentos. Neste primeiro módulo, vamos falar do ciclo de vida dos pavimentos, os tipos de avaliação e começar a ver a avaliação estrutural de pavimentos. Esta figura já foi mostrada em módulos anteriores e ela deixa bem claro que o processo de degradação dos pavimentos é um processo que começa imediatamente após a sua execução e que, após um determinado tempo, este pavimento, se nada for feito, ele perderá toda a sua condição estrutural e funcional, podendo ser considerado como destruído. Para que isso não ocorra, ao longo da vida útil de um pavimento, ele deve sofrer intervenções que recuperem, pelo menos em parte, a sua condição operacional inicial. Então, periodicamente, o pavimento terá que sofrer intervenções de modo a prolongar a sua vida útil. Essas intervenções e esse prolongamento da vida útil caracterizam o que se chama de ciclo de vida de um pavimento. De maneira esquemática, considerando, por exemplo, a avaliação da qualidade de um pavimento através do parâmetro chamado valor da serventia atual, que é um dos parâmetros usados, que é através de uma nota de 0 a 5, valor máximo possível de qualidade seria nota 5, considerando que a maioria dos pavimentos, ao ser executado, recebe uma avaliação da ordem de 4,5. Nenhum pavimento é perfeito. Assim, ao ser executado, o valor da serventia de um pavimento pode ser estimado em 4,5. Logo após executado, esse pavimento entra em processo de perda de qualidade, perda de serventia, em processo de degradação. Nos anos iniciais da sua vida útil, lembrando que nós estamos numa escala de tempo, nos primeiros anos da sua vida útil, são necessárias apenas pequenos trabalhos de conservação. Pequenas restaurações, pequenas pinturas, corte de vegetação, nada muito grave. No entanto, a partir de um ponto que o pavimento apresentar uma serventia da ordem de 3, significa que esse pavimento deve ser restaurado a partir desse ponto. Se nada for feito, essa degradação prossegue, atingindo um ponto mínimo, em torno de 2 de serventia, onde se fala que o pavimento tem que ser restaurado nesse estágio, ou seja, existe um intervalo no processo de degradação onde o pavimento deve ser restaurado. E essa restauração poderá ser desde recapeamento a pequenas reconstruções de pequenos trechos, enfim, é o período indicado para esse pavimento ser restaurado. Se nada for feito, esse pavimento, teoricamente, prosseguiria numa curva de degradação acentuada. Como na prática, um pavimento ele começa a receber pequenas intervenções, recuperando em parte a parte da sua qualidade. Diz-se que a curva de degradação fica amortecida por pequenos reparos, trabalhos de reabilitação, mas que nada possibilitam a restauração completa desse pavimento. Dessa forma, diz-se que o pavimento, a partir desse ponto, ele tem que ser reconstruído totalmente. O problema nosso é saber como identificar os momentos em que ele deve ser recuperado ou restaurado. Para isso, existem hoje diversos tipos de avaliação de pavimentos. Esquematicamente, existem 3 tipos de avaliação de pavimentos, começando pela avaliação estrutural. Chama-se avaliação estrutural a capacidade do pavimento de resistir a cargas. Então, nessa avaliação estrutural, vai se verificar qual é a capacidade do pavimento em resistir às cargas do tráfego.
Outra avaliação é a avaliação funcional, ou seja, verificar se o pavimento está oferecendo conforto ao usuário, se a qualidade de rolamento está confortável. E a terceira avaliação é quanto aos critérios de segurança, que é verificar se o pavimento está oferecendo boas condições de aderência entre o pneu e o pavimento, ou seja, verificar a interação entre o veículo e o pavimento, ou se ele não está com coeficiente de atrito muito baixo ou muito áspero, prejudicando o conforto do usuário. Vamos começar pela avaliação estrutural. A avaliação estrutural ela pode ser feita esquematicamente de duas formas. A avaliação chamada de destrutiva é aquela onde se vai coletar amostras do pavimento, vai se fazer ensaios tecnológicos em laboratório e verificar-se a sua qualidade estrutural. Então, esse tipo de avaliação consiste em coletar amostras do pavimento, começando pelo revestimento, através de sondas rotativas, prosseguindo na coleta de amostra das demais camadas, de forma a obter o grau de compactação das diversas camadas, recolhendo uma amostra para ensaio em laboratório. O ensaio é chamado de destrutiva porque ele provoca um dano ao pavimento por ocasião da coleta de amostras. Já os ensaios, a avaliação não destrutiva, consiste na realização de ensaios in situ, que não necessitam de furos nem poços de sondagem com coleta de amostras. Existe hoje uma gama bem grande de ensaios in situ, como nós vamos ver o DCP, que é um ensaio de cone, o LWD, o GPR e os medidores de deflexões, Viga Benkelman, FWD, deflectógrafos, etc., que nós vamos ver em seguida. Vamos começar pelo DCP. O DCP, cuja sigla significa Dual Mass Cone Penetrometer, é um equipamento desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano e consiste na cravação de uma haste com um cone na ponta, medindo-se a penetração a cada impacto de um peso, que pode ter dois valores de peso em função do tipo de material a ser verificado. Daí o nome Dual Mass, que existe o soquete leve e o soquete pesado. Ao longo dos anos, foram coletados um número muito grande de resultados que permitiram a correlação da penetração, da resistência à penetração desse cone metálico com vários parâmetros do solo. Por exemplo, uma correlação mais comum é correlacionar a penetração do cone com o CBR do solo. Por exemplo, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano utiliza esta correlação, calculando o CBR do solo em função do índice de penetração do cone. Mas existem dezenas de outras correlações do módulo de resiliência com a penetração, o CBR, o índice de vazios, etc. No Brasil já existem vários trabalhos acadêmicos mostrando novas correlações. No ITA, por exemplo, este aluno, Frank Amaral, em sua tese de 2005, desenvolveu uma correlação da penetração com o CBR para solos arenosos. Existem diversos outros trabalhos para solos argilosos, etc. A vantagem desse equipamento é a sua facilidade de transporte e manuseio e sem provocar dano nenhum ao pavimento. Outro tipo de avaliação não destrutiva é através do LWD. LWD é Lightweight Deflectometer, que consiste numa placa submetida a um impacto de um peso que é solto a uma determinada altura. Esta placa está instrumentada com acelerômetros que permitem medir a deflexão elástica dessa placa
pelo impacto provocado pela queda dessa massa. Vamos ver um vídeo ilustrativo. By means of the lightweight deflectometer HMP-LFG, the load-bearing capacity and the compaction quality of soils, non-cohesive sub-bases and soil improvements can be measured within a matter of 2 minutes. Just put in place, measure, and evaluate immediately. Benefit from the various fields of application. Convince your clients with the proof of quality assurance you offer for your construction projects. Whether in road or railway construction, earthworks, quality protection in canal construction, compaction monitoring in pipe trenches and cable ducts, or testing of pavement bedding and foundation backfill. With the lightweight deflectometer HMP-LFG, your compaction works can be specifically steered and monitored, and the quality of your construction will at the same time be improved by cost optimization. This provides certainty and saves time and money. The HMP-LFG can be handled easily and also operated by one person, even without any previous knowledge. Due to the latest technology, the measuring instrument is small, portable, unbeatably easy to use and very precise. As a matter of course, the measuring instrument is splash-proof and can also be used in unfavorable weather conditions. Due to the large display, you will have all the data at a glance. The convenient menu navigation allows an intuitive operation. An extensive language database is included for international use. Just choose your required language. Print out the measured results right after measurement or transfer the measured data to the PC for further processing. By means of the GPS coordinates, the exact point for measuring can be logged. The procedure of the dynamic plate load test is described in engineering code for soil and rock in road construction and... Pois bem, este é o LWD. A medida de deflexões no pavimento é um dos principais parâmetros na avaliação estrutural, tendo em vista que a deflexão no pavimento provocada pela carga é a que gera tensões horizontais de tração ou de compressão no pavimento, podendo levá-lo à ruptura por fadiga a partir de um determinado número de repetições. Assim, a medida de deflexão em pavimentos é um dos principais modos de se fazer a avaliação estrutural de pavimentos. A deflexão de um pavimento pela passagem de um eixo qualquer como o eixo padrão, a forma geométrica dessa deflexão chama-se, o nome popular, de bacia de deflexão. Assim, existem equipamentos que permitem medir a deformada completa da bacia de deformação, no sentido longitudinal da carga ou no sentido transversal, admitindo-se então a carga de um semi-eixo padrão, 4,1 tonelada. A deflexão máxima, logicamente, se dá entre as rodas e é uma das formas de se avaliar a capacidade estrutural do pavimento. Inicialmente, vamos chamar a atenção que o conhecimento puro e simples da deflexão máxima, devido a um determinado carregamento, pode ser insuficiente para um diagnóstico da qualidade desse pavimento. Por exemplo, vamos admitir que as respostas de 3 pavimentos diferentes tenham sido a curva 1, outro pavimento a curva 2 e outro pavimento a curva 3. Evidentemente que esses 3 pavimentos apresentaram a mesma deflexão máxima sobre a carga, na vertical da carga. No entanto, a bacia de deflexão tem um formato totalmente diferente, indicando, por exemplo, que o pavimento 3 é muito mais rígido do que o pavimento 1. O pavimento 1 é o pavimento mais flexível dos 3, uma vez que a bacia de deflexão é muito menor. Assim,
não basta conhecer a deflexão máxima. Há necessidade de se conhecer algum outro parâmetro ou todas as deflexões para caracterização da bacia, ou pelo menos mais um ou dois parâmetros para caracterizar a forma dessa bacia. Nesta figura está exemplificado o problema. Trata-se de medir a deflexão num pavimento causada por uma carga. Então, o ideal é que se tenha, então, medidores de deflexão convenientemente espaçados que nos permitam caracterizar a bacia de deflexão. A conclusão óbvia da forma dessas três bacias de deflexão é que o valor isolado da deflexão máxima não representa a condição do pavimento. E o ideal é se conhecer a curva integralmente, a bacia de deflexão integralmente. Um dos parâmetros utilizados para caracterizar a bacia é o raio de curvatura. O raio de curvatura pode ser geometricamente determinado desde que se assuma um formato geométrico definido para esta curva. Assim, esse segundo parâmetro, além da deflexão máxima e o raio de curvatura, já é possível se chegar a algumas conclusões da qualidade desse pavimento. Por exemplo, a norma do DENIT, a norma PRO 11, admite como a forma da bacia pode ser assumida como um arco parabólico. Assumindo essa forma geométrica, o raio de curvatura de um arco parabólico é dado por essa equação, igual a 10 vezes x ao quadrado dividido por 2d0 menos dx, onde x é a distância a um ponto qualquer da bacia, dx é a deflexão nesse ponto e d0 é a deflexão máxima na vertical sobre a carga. Segundo essa norma PRO 11, deve-se calcular o raio de curvatura a 25 centímetros da carga. Substituindo nessa equação x igual a 25 centímetros, obtém-se a equação R igual a 6.250 dividido por 2, que multiplica d0 menos dx, onde nessa equação a deflexão deve entrar em centésimo de milímetro e a resposta já obtém-se em metro. Ela já está homogeneizada para entrar-se com os valores de dx e d0 em centésimo de milímetro e a resposta dessa equação ser dada em zero. Assim, dispõe-se de um novo parâmetro além do d0. O engenheiro Fabrício, um grande profissional da área de pavimentos, em 1988, propôs um gráfico onde é possível se estimar a condição estrutural de um pavimento, dividindo o gráfico, onde se marca em abscissa o raio de curvatura e em ordenada a deflexão máxima, d0, e ele dividiu em 4 quadrantes, para valores de deflexão igual a 100 centésimos de milímetro e raio de curvatura igual a 100 metros. Desses 4 quadrantes, pode-se concluir que o quadrante número 1, em verde, significa que o pavimento tem uma deflexão máxima menor do que 100 e o raio de curvatura grande, maior do que 100 metros. Essa é a condição ideal de um pavimento. É ele apresentar raio de curvatura grande e uma deflexão pequena. Então, a melhor condição estrutural de um pavimento é se o ponto cair nesse quadrante número 1. Por outro lado, o quadrante número 4 é o oposto, é a pior condição de um pavimento, onde as deflexões são maiores do que 100 centésimos de milímetro e o raio de curvatura é pequeno. Então, este pavimento está muito flexível e as deflexões são muito grandes. Em consequência, certamente, as tensões estão elevadíssimas. Já os quadrantes 2 e 3 são valores, situações intermediárias que não se pode afirmar, concluir absolutamente nada. Ou seja, se a deflexão está grande, mas o raio de curvatura também está grande,
pode ser uma boa condição ou a má condição. Da mesma maneira, a deflexão está pequena, menos de 100, mas o raio de curvatura também está pequeno. Esta também é uma condição intermediária que não se pode, a priori, concluir nada. Há necessidade de outros ensaios, mas é uma análise preliminar bastante útil em certas avaliações estruturais. Com isso, nós concluímos o primeiro módulo, deixando para os módulos seguintes a complementação das avaliações.